Há uns 3 anos atrás, provavelmente o jogo mais abusivo chegou na internet. E como vocês podem imaginar, esse jogo é Genshin Impact. E chega até a ser esquisito como esse jogo ficou extremamente popular em 2020. Tipo, literalmente todo mundo tava jogando. E pouco depois do jogo ser lançado, ele já tinha mais de 17 milhões de downloads. O que é um número extremamente absurdo, principalmente para um jogo que mal tinha 2 meses de lançamento. E por mais que à primeira vista a gente veja um jogo bonitinho de waifuzinhas e rosbandozinhos e que fez muitas pessoas ficarem apaixonadas com ele e criar uma comunidade gigantesca, por trás disso a gente tem provavelmente o maior esquema de manipulação e marketing já feito na indústria de games, não ironicamente. E obviamente tudo isso era só uma roupagem para as pessoas ficarem viciadas no jogo e gastarem muito do seu dinheiro nele. Então, começando do começo, em setembro de 2020 Genshin era lançado e o jogo em si é extremamente simples na verdade, mas acima disso ele rodava em praticamente qualquer computador ou celular. Então, em uma época onde anime tava ficando extremamente popular e que quase não tinha jogo de anime decente assim, Genshin chegou com o que literalmente toda essa comunidade precisava. Um jogo minimamente decente, animes, personagens bonitos e principalmente que qualquer um conseguisse jogar. Entendendo a parte dessa fanbase, pelo menos uma noção básica de quão gigante ela é, a gente pode olhar pro jogo e se a gente jogar ele por um tempo, a gente vê que esse jogo é horrível. Tipo, ele só é bonito, não tem literalmente nada mais que isso. Se você quiser forçar um pouco, até dá pra falar que ele tem uma história decente, mas tirando isso, o jogo não tem nada. E é basicamente um jogo de rotina, ou melhor falando, um grind eterno. E falando do jogo, ele tem um loop extremamente simples, que se baseia quase completamente em um único pedestal, que é deixar seu personagem mais forte. Não só seu personagem, mas sim a sua party inteira mais forte. E o jogo orbita unicamente nesse conceito, seja desde prosseguir na história ou pra subir leves no abismo do jogo. Eu juro que isso não é um trocadilho, é realmente o modo que tem dentro dele. Mas enfim. E aí a gente vai entrando cada vez mais e mais nas entrelinhas do jogo, entendendo que esse buraco é muito mais embaixo. E pra nossa party ficar mais forte, a gente tem desde que combinar os melhores elementos, ficar grindando por artefatos e até principalmente ter personagens mais fortes. E no jogo inteiro você tem que ficar nesse loop infinito que, como vocês devem ter imaginado, faz o jogo ser completamente de grind. Grind é geralmente quando um tipo de jogo você tem que fazer atividades iguais por muito tempo para ter alguma recompensa. E ok, isso não seria um problema nenhum, é claro. Mas o problema de Genshin em si é que basicamente todos os passos do seu gameplay loop são travados por algum tipo de moeda ou preço. Isso porque para pegar certos itens de Genshin, você tem que fazer suas dungeons ou domínios, que geralmente tem algum combate ou puzzle para você fazer, e que no final vai te dar um item aleatório entre vários que certa dungeon pode te dar. E sim, isso parece ser meio injusto e realmente é, mas definitivamente não acaba por aí, porque para receber as recompensas de cada domínio, você tem que gastar as resinas do jogo, que são um tipo de moeda que se recupera com o tempo. Então o número de relíquias e outras coisas que você vai conseguir com as resinas são limitadas, o que basicamente tranca a gameplay loop do jogo. Isso tudo para você ter a chance de pegar um item que você queira. E vocês já estão entendendo onde isso vai chegar, né? E não é como se você fizesse isso para um personagem, mas sim, geralmente você vai ter que fazer isso para todos os 4 personagens da sua party, mas não só isso, porque você também vai ter que fazer para as armas dos seus personagens. E você não faz só os domínios, tem diversas outras missões que você precisa fazer para upar, que essas missões, por mais que você não tenha que usar resina, você vai ter que logar no jogo de novo após 24 horas, que é o tempo de reset delas. E não é como se essas missões fossem interessantes ou algo assim, porque elas são sempre algo do tipo, vai em certo lugar, mate X inimigo ou pegue X item pra pessoa Y. E isso é muito chato e obviamente vazio. Então já é mais do que claro todo o problema de Genshin em questão do grind. Mas agora, todo esse problema do grind vai parecer muito menor, porque algo que eu não comentei ainda é sobre o pior problema desse jogo, que é ele ser um gacha. Toda a parte de pegar novos personagens tá trancada atrás de loot box. E acho que ficou extremamente claro todo o problema disso. Você fica refém de todo esse sistema de rotina do jogo para poder ter a chance de pegar um personagem bom ou algum personagem que você goste, vai saber. Isso tudo, querendo ou não, vai inevitavelmente te forçar a eventualmente comprar algo do jogo. E é aí onde o inferno do jogo começa, porque é exatamente aí onde você vai cada vez mais comprar mais e mais na esperança de ter certo personagem 5 estrelas que, pasmem, tem chances baixíssimas de aparecer. E não é raro ver diversas pessoas relatando que gastaram mais do que deviam em jogos assim. Então nisso, o jogo vai
te sufocando e quase te deixando refém de todo esse sistema horrível de ter que comprar pra conseguir upar seus personagens. E por mais que Genshin relativamente tenha perdido um pouco da sua relevância, o seu reinado não acaba aí, porque o problema disso tudo tá em quem fez o jogo, que é Miho, que não tem muito tempo que eles lançaram outro jogo que é basicamente um Genshin 2. Então o ciclo de tudo isso vai começar de novo. E por teimosia eu não quis jogar esse jogo e eu nem quero passar perto disso, então vou deixar um amigo meu que é um especialista nessas merdas pra falar aqui. Então, senhoras e senhores, o GOAT. Eu não me orgulho muito de falar isso, mas eu sou uma pessoa que jogou bastante Genshin na minha vida, porque eu sempre fui atraído por esse estilo de RPG que você começa totalmente fraco, mas que depois de muito tempo farmando você fica extremamente absurdo e mata qualquer personagem facilmente. E quando eu vi que a MiHoYo, ou Hoyoverse, lançou o Honkai Star Rail, eu fiquei com bastante vontade de jogar, até porque era um RPG de turno, que também é um estilo que eu gosto muito, e eu posso dizer que a experiência de jogar esse jogo foi um balde de água fria pra mim. Pra começar aqui, o jogo é de mapa aberto, mas durante as 3 horas inteiras que eu joguei, eu literalmente só fiquei dentro de uma nave, e isso é muito desanimador, até porque até agora eu não sei como é que é o mapa de fato do jogo, e demora muito pra você sair das quests, enquanto que no Genshin você passava pelo menos uns 40 minutos no máximo, assim você já poderia explorar o mapa inteiro e fazer o que você quisesse. Agora, sobre o combate do jogo, foi outra coisa que me decepcionou bastante, não pelos personagens, até porque os personagens têm mecânicas bem legais e tem bem mais classes de personagens do que no Genshin e mais tipos de dano. Só que o lance é que esses tipos de dano só servem para você quebrar a barreira do inimigo. Ou seja, se tem um inimigo mostrando que ele toma dano de fogo, ele só vai tomar dano a mais de fogo enquanto ele ainda tiver com barreira. Quando quebra, todos os personagens dão a mesma quantidade de dano, o que sinceramente é um desperdício gigante para esse tipo de dano. Algo que foi muito bem utilizado no Genshin com o lance de misturar elementos para causar mais dano, que foi totalmente errado nesse jogo. Agora, sobre os personagens eu não tenho muito o que reclamar, eles são até que bem completos e até o personagem principal é bem forte e dá para usar na sua equipe assim tranquilamente até o final do jogo, eu imagino. E seria até bem divertido se você pudesse só pegar personagem dentro do gacha do jogo, porque assim como o Genshin, eles também põem armas no sistema de summons dele, só que isso funciona bem pro Genshin porque tem poucos tipos de armas diferentes e, pra falar a verdade, só, sei lá, uns 10 personagens no máximo são interessantes no Genshin. Agora, num jogo de RPG de turno, os summons virem armas já não é tão interessante, porque o mais importante é você ter a maior quantidade de personagens pra você ir testando equipes e fazendo coisas novas, e seria bem mais legal se colocassem armas especiais como drop de boss ou qualquer coisa do tipo. E isso é extremamente decepcionante. Imagina você ter uma conta inteira cheia de arma forte, mas não ter personagem pra usar, ou não ter nenhum personagem na sua equipe que use essas armas, até porque nesse jogo tem muito mais estilos de combate diferentes que precisam de armas diferentes do que no Genshin, o que é até que bem legal, mas não pra essa situação do jogo. E sinceramente, tudo isso misturado me deixou bastante decepcionado, até porque eu sou muito fã de jogo de RPG de turno, e o próprio combate, que é o mais interessante do jogo, não me chamou nem um pouco a atenção. Sério, se vocês querem jogar um RPG de turno bom que dá pra jogar em celular, não jogue de forma alguma.